Olá, meninos, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que estejam aproveitando esses momentos aí, né, para estar lendo nossos livros, o nosso livro, tá? Nosso livro tá aqui, ó. Nosso livro, esse, Os Donos da Rua, que a gente já começou a falar sobre ele, já tivemos aí, nós falamos, né? Não preocupe, não se assustem com a linguagem coloquial. Na verdade, essa linguagem até não é tanto coloquial, ela já é meio chula, né? Meio esdrúxula. Mas, o que que acontece? Como eu já falei para vocês, na primeira página, ela fala, a autora fala que ela quis reproduzir da maneira como eles falavam. Então, assim, até para mostrar esse distanciamento com a gente, entendeu? Esse distanciamento do linguajar que usa-se na rua, que usa-se tanto estudo, que usa-se, como diz, poderíamos dizer assim, de uma certa forma, até na malandragem mesmo, né? Porque eles vão para uma situação totalmente diferente e pesada. Mas vamos lá, espero que vocês estejam lendo e que estejam gostando. Outra coisa, esse que nós estamos no segundo bimestre, eu volto a esse fato e opinião e sobre o texto de opinião com vocês, porque nós já corrigimos, tá? Foi a nossa primeira matéria de maio, nós já corrigimos, eu já vistei, eu já pontuei e já corrigi. Porém, eu quero voltar nele porque nós vamos fazer o nosso simulado de redação. O que é o simulado? Já expliquei em espanhol, mas vou explicar em português também. O simulado simula uma prova que futuramente vocês vão estar fazendo, uma prova de vestibular, um Enem, né? Para quando você ingressar numa universidade, você já saber, não tem aquela tensão, eu não sei como é uma prova de múltipla escolha, né? Então, para isso que existe o simulado. E redação e literatura são extremamente importantes. Então, se você vai absorvendo as estruturas, né? O que que é um fato, o que que é uma opinião, um texto de opinião, para depois você formular os seus próprios textos de opinião, porque na redação cai muito a questão de fazer a redação, tá? Nesse momento a gente vai usar mais a questão da interpretação do enunciado, de entender a estrutura disso, ok? Então, vamos comigo. Lembrando, essa semana, essa nossa aula primeira do mês de junho. Nós estamos em pleno quadrilha. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Prepare a sua pipoca e vem comigo. Professora, pode comer pipoca? Acho melhor não, né? Agora, no meio da nossa videoaula, porque vocês vão olhar o livro e aí vai ficar com aquela mão ali, não vai ser legal. Deixa para comer a pipoca ou a canjica depois, ok? Mas eu amo muito, é muito bom. Aproveita, mesmo estando em casa, não deixe de comemorar, não deixe de se alegrar, que a vida é isso, né? E lembrando que agora nós vamos ter férias em julho e voltaremos, se Deus quiser, em agosto, ok? Então bora lá, vem comigo para a nossa aula de redação e literatura. Então, o que é fato, o que é opinião? E por que eu gosto de colocar os dois assim? Porque às vezes a gente confunde. Pode confundir? Não. Vocês vão ver mais para frente sobre o texto descritivo. E o descritivo, subjetivo e objetivo. O objetivo, ele vai narrar o fato que aconteceu, sem sentimento nenhum. Já o subjetivo, ele narra o fato, mas ele coloca a opinião, ele coloca a expressão, ele coloca o sentimento, os valores, porque cada um tem um valor, ok? Então, valores que são, que vocês viram com o professor Arthur, valor, ética, são coisas que a gente traz da família, das nossas próprias éticas como pessoa, né? Própria ética como pessoa. O fato. Informa um acontecimento sem defender uma posição. É isso. Ponto. Opinião é uma expressão particular, uma forma pessoal de ver e interpretar o fato. O copo caiu. Bom, caiu porque não pegou direito. Bom, não, o copo caiu porque a pessoa estava trêmula, se assustou, com alguém chegou na casa e assustou, ou porque não pegou direito, mas não pegou direito porque ela não está tendo um dia bom. Entenderam a diferença? Então, bora. E o texto de opinião? Gente, isso aqui eu falo que quem sabe argumentar
sabe tudo na vida. Porque se você sabe argumentar bem, você consegue tudo. Geralmente, um advogado ele tem que argumentar bem. Nós nascemos querendo argumentar. O bebê, quando quer mamar, ele faz o quê? Chora. É o argumento que ele tem, chorar, chamar atenção para, olha, eu tô com fome. Aí tem que descobrir que jeito ali que, né, tá com fome, tá com dor, tá com o quê? Que o bebê ainda não fala, mas já argumenta. Então, o artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Só que, gente, eu sempre falo isso. Não posso falar, eu acho, cadê minha caneta vermelha? Eu acho nunca. Você não acha nada. Porque você está procurando alguma coisa para achar? Não tá. Então você não acha. Eu creio, eu acredito, segundo o doutor fulano de tal, segundo a pesquisa da Universidade Federal, ou da Universidade da USP, ou da Unicamp, ou segundo o doutor fulano. Quando eu falo de doutor, é doutor que tem doutorado, tá? Ah, a pessoa fulano tal tem doutorado em linguística. Ele é doutor em linguística, mas é doutor, ok? Então, esses argumentos, eles têm que estar embasados. A sua opinião somente não vai lhe servir. Esquece Facebook, esquece Instagram, vai na ciência. E sempre quando fizer um texto de opinião, tem que estar os argumentos a favor e os argumentos contra, e aí você embasa a sua opinião. Porque se você colocar só a favor, seu texto vai ficar tendencioso. Só contra, seu texto também vai ficar tendencioso, ok? E aí, não, você tem que colocar os dois e falar, olha. E aí você vai organizando o seu texto para colocar mais para a maneira que você quer, porque o seu intuito num artigo de opinião é convencer o leitor através dos seus argumentos que a sua opinião está certa. E aí? A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoa, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Por exemplo, a Folha de São Paulo. Todo mundo lê a Folha, né? Então é algo para geral. Uma revista, por exemplo, a Veja, a Carta Capital, tem que ser o linguajar para que todas as regiões entendam. Lembra quando estava fazendo aquele rodízio, na Record também faz muito, rodízio de jornalistas? Lógico que cada um tem uma sua particularidade, cada região tem a sua forma de falar, a sua forma de conduzir. Mas tem que ser o mais padronizado possível para atender o Brasil inteiro e todo mundo entender, ok? Vamos continuar. Qual que é as características de um texto de opinião? Por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse desse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, fatos importantes, ocorridos nos dias ou nas semanas anteriores. Costumam ser os tempos do artigo de opinião. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara, promover debate público sobre as demandas da sociedade. Gente, aí, não, pelo amor de Deus. Nós temos aí o Covid, a pandemia, a quarentena. Muitos querem que volta, outros não querem que volta. Então, assim, é um assunto, estou falando do tema, é um assunto de grande relevância para todo o país. Tem a turma que quer, que é a favor de voltar. E tem a turma que não quer, que não é a favor de voltar. E tem o povo que quer voltar, mas está com medo, porque tem que estar. Então, assim, tem toda uma situação aí. É um tema que a gente pode fazer um artigo de opinião. Só que, como eu falo, se você é a favor de voltar, me traga argumentos, me traga fatos, me traga estudos que comprovem que pode todo mundo voltar da saída da quarentena, ok? Se for a favor de ficar na quarentena, também me traga fatos, me traga fontes, me traga regiões, me traga doutores falando do assunto, pega e faz aquela citação, segundo o autor fulano de tal, segundo o doutor fulano de tal, e aí transcreve um pedacinho, não pode ser mais que 3 linhas, e você debate sobre aquele assunto, a sua opinião em cima daquele doutor, em cima daquela universidade, em cima daquela fonte de pesquisa, porque assim o seu texto vai ter credibilidade, ok?
E cuidado com a fonte, nem toda fonte serve. Por quê? Por exemplo, eu vi no Facebook. Ou pega um jornal que não é muito de renome, que a pessoa não faz. Porque quando a pessoa vai escrever algo, ela pesquisa, ela faz quase uma tese para poder falar sobre aquele assunto. Então, assim, ela debulha, lê muito, ela pesquisa muito, faz teste. É igual a vacina que estão querendo promover. Já tem muito tempo que eles estão testando e dizem que ainda vai ficar mais um tempo testando. Então tem todo um trajeto para falar. Então tem fontes, procura em livro, busca, para depois chegar a falar sobre aquele assunto. Não parte apenas do conhecimento comum. Não, a gente tem que ter um senso crítico, a gente tem que ir mais a fundo para falar, certo? E até uma coisa que eu chamo a atenção: às vezes nós temos a informação, mas não pode ser passada para todo mundo, ou a maneira como passamos essa informação também, ok? Porque assim, não, tá morrendo todo mundo, pelo amor de Deus. Não serve essa informação? Não serve. Tem que avisar, mas olha, tem que ir dosando aos pouquinhos. Ou a gente fala, não, isso aí resolve assim, mas vai ter para todo mundo? Entendeu como é que funciona? Então, cuidado. Qual que é a estrutura do artigo de opinião? Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta três partes fundamentais: introdução com a tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado. Além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. No caso das redações escolares e propostas de vestibular, é comum que somente no primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função, pois nesse tipo de produção textual o número de linhas é restrito. Porque quando a gente fala de um artigo de opinião, a gente pode estar falando aí de 25, 30, 60 páginas. Mas às vezes, no nosso caso de contexto de sala de aula e para vestibulares, é 30 linhas. É restrito, né? Bem restrito. Aí eu venho aí, aqui vem falando a estrutura do artigo de opinião, aí eu trouxe para vocês da outra semana falando sobre a violência obstétrica, porque o que fala em relação à violência obstétrica? Isso aqui do jornal El País, né? Que aqui vai lá, Veja a seguinte introdução apenas, de um artigo produzido por Débora Diniz e Gisélia Carino, publicado no jornal El País, né? Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. Então, assim, ele vem contando o que é, por que alguns defendem, o que não é, o que é. Às vezes a pessoa teve uma violência sexual, não teve nem atendimento pré-natal. Aí tem o caso da questão econômica, aí vai para o SUS, aí o SUS só quer fazer parto normal, mas não dá todo o suporte para uma pessoa que está, e a pessoa fica 2, 3 dias ali sofrendo, 24 horas para ter um bebê. Então tem toda uma situação, né? Não é aquelas coisas que a gente organiza de uma forma mais tranquila, né? E aí vem o desenvolvimento e a argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo, é esperado que nos parágrafos intermediários, nos parágrafos seguintes, o desenvolvimento, também chama de desenvolvimento, apresenta seus argumentos que comprovem o ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes: a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar a sua opinião. A segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente com o fundamento utilizado com a tese defendida. Gente, então, como eu estou te falando, quanto mais argumentos você apresentar, melhor. Mas argumentos, é como eu disse, você tem que ter fonte. Geralmente, num texto, uma redação, um texto de vestibular, eles apresentam ali 3, 4 textos para que você possa embasar, para que você possa trazer os elementos para o seu texto. Não é cópia, você vai fazer uma citação, ok? Aí, desenvolvimentos, aí vem falando, continuando aquele mesmo texto que a gente falou, mulheres negras, indígenas, né? Eles vêm trazendo desenvolvimento aqui no Brasil, ó, ele trouxe um estudo no Mato Grosso, isso que eu falo, isso é um argumento. Descreveu a correlação entre a etnia e a morte materna, mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chance de morrer no parto que as mulheres brancas,
Isso aí trouxe uma universidade, um estudo do Mato Grosso. Aqui ó, vem um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que 1 em cada 4 mulheres vivendo com HIV, AIDS, foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico, né? Esterilização, é não ter mais filhos. Então, você está vendo? Ela usou aqui uma universidade, duas fontes importantíssimas para evidenciar a opinião dela, a tese dela. Aí nós temos a conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto, em seguida reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Ou seja, eu já argumentei, eu já comprovei que o que eu estou falando está certo. Se termina de ler meu texto, você vai falar, eu acredito no que a professora Aline disse, ou eu acredito no que o João disse, porque o texto foi muito bem feito. E aqui ele vem, ó, terminando o texto. Então, tem o começo, meio e fim, né? Posso ter 3 parágrafos? Sim. Posso ter 5? Sim. Posso ter 10? Sim. Depende lá do seu texto, do tamanho do texto que é. Aí aqui, ó, vem falando aqui, planejamento do projeto de texto. O primeiro passo é a composição textual. Deve ser o da reflexão. Pega o tema. O que eu sei sobre esse tema? É aborto? É parto? É Covid? É quarentena? É política? Sou a favor? Sou contra? Perfeito. Pega um tema e vai buscar. E vai ler, vai fazer reflexão, vai buscar leituras, vai buscar argumentos, vai fazer a sua organização das ideias, né, desenvolvidas no texto. Aí, ó, você tem que ter, qual vai ser meu tema? Às vezes, geralmente na escola, a gente já passa o tema, na redação também, no vestibular, no Enem, tem o tema. Aí você tem que pensar na sua tese, fundamentos da sua argumentação, organização lógica do texto, aqui define-se o que se deve haver em cada parágrafo, ou seja, qual será a sua trajetória discursiva, tá? Para defender o seu ponto de vista. E todo texto tem uma ideia central, a sua tese. Cada texto produzido com base em uma ideia que é desenvolvida no texto, como um todo. Essa ideia que é o ponto de partida do texto é denominada ideia central. E aí eu trouxe isso aqui para vocês, ó. Geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra. E sim, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real que ficou junto. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador e celular em jogos que poderiam ser utilizados para a leitura de bons livros ou uma conversa com amigos. Adultos chegam do trabalho e vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos. E até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para nós tivemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para nos aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual. E a prática de boas atitudes humanas, como bom dia e por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças e adolescentes, até mesmo os adultos, a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho. São situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Olha lá, né? Inês Soares, Escola João Moreira Barroso, né? Tá, olha só, e foi adaptado pelo professor Maurício Araújo. Olha o tanto que é interessante falar do celular. E agora? Hoje em dia, para nós, é essencial o celular. Porque vocês estão assistindo a nossa videoaula aí no computador ou no celular, e é muito importante. Aí, a finalidade do texto é informar sobre o avanço das tecnologias, apresentar dados históricos sobre as redes sociais, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor, informar sobre a importância do celular na comunicação. O que vocês acham?
apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Ela é a favor ou contra do celular? Ela gosta, acha bom e interessante, mas ela acha que está passando da conta, né? Verdade? Há uma opinião da autora em o uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros? Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contatos com as pessoas. Olha lá, acredito, aí ó, acredito dela aqui, ó, afirmando que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contatos com as pessoas. E acaba que a gente tem mais no mundo virtual do que pessoalmente. E agora, ultimamente, bem mais ainda, né? E aí, mais um exercício para vocês entenderem como é que funcionaria isso para um estilo celular. Olha, pergunta, não faz parte da estruturação de um artigo de opinião. Contextualização do tema abordado? Faz. Deixar clara a posição defendida do autor? Utilizar argumentos de autoridades? Isso eu sempre falo, argumentos têm que ser autoridades no assunto, doutores, universidades. Na conclusão, apontar uma sugestão? Pode, você arruma um problema, né? Utilizar exemplos dados estatísticos sem apresentar a fonte de onde foram retirados? Você, sempre que você vai colocar um exemplo, ou um dado estatístico, ou qualquer coisa, ou falar desse doutor, dessa autoridade, você sempre tem que apresentar a fonte, aonde você tirou, de quem é essa citação, quem é o autor. Ai, professor, eu não lembro. Ah, tudo bem. Ó, foi no Jornal Nacional do dia tal. Lógico, o melhor é que você fale o nome do autor, né? Para ficar seu texto mais verossímil, né? Mais assim, de verdade. Porém, você pode sim citar no blog tal, na revista tal, do mês tal, né? Em tal matéria saiu um artigo, doutor fulano de tal, o segundo doutor, ok? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, vai tirar nota máxima nesse simulado. E tchau, tchau. Não esqueçam de ler o nosso livro.